hoje, terça-feira, né? A gente vai fazer a nossa correção de português, que é aquele conteúdo de ortografia que é trás e atrás, né? Lembrando que para todo mundo fixar na cabecinha que trás, né? É o verbo trazer e atrás significa advérbio, certo? Então, nós iremos corrigir a primeira, a segunda e a terceira questão. Nós temos aí a primeira. Complete as frases usando trás ou atrás. A página 261. Ele trabalha atrás do balcão, né? Então, na primeira questão, na letra A, nós iremos colocar atrás, certo? Letra B. Diego foi embora atrás de mim. Atrás também. Ok? Ele traz dentro de si um grande coração. Letra C. Traz. Verbo trazer. Na letra D. Eduarda sempre traz muitos livros e cadernos. Também é o verbo traz, né? Verbo trazer. Na segunda questão, nós iremos ordenar as frases utilizando, né, incluindo trás ou atrás. Então, nós temos aí ônibus, ponto, carro bateu do... Aí, vamos utilizar qual? A primeira frase. Nós temos aí, né, só que ela está embaralhada. Aí, nós iremos colocar na segunda questão assim. O carro bateu atrás, né, do ônibus, né? Letra B. Mamãe sorvete 1. Mamãe traz um sorvete, né? É do verbo trazer. Mamãe traz um sorvete. Então, que é o verbo trazer. Fotos, boas lembranças. A foto traz boas lembranças, né? É o verbo trazer. Então, na letra C, nós iremos colocar assim a frase. A foto traz, né? Traz o quê? Boas lembranças. Letra D. De mim trabalha, ela casa. Tá embaralhada sem sentido. Vamos lá. Ela trabalha atrás da minha casa. Ela trabalha atrás de quê? De minha casa, né? Terceira questão. Forme uma frase com uma palavra abaixo. Primeiro, o verbo vai ser utilizado, o verbo traz, né? O verbo trazer. E em seguida, atrás, né? Que é advérbio. Então, vamos lá. Ele traz, você pode dar, a fruta. Ou letra B, né? O advérbio atrás. Ela correu atrás do bandido. Um exemplo, né? Atrás. Ok, esses são os dois exemplos, mas você pode pensar em outros exemplos para seguir a forma, porque essa resposta aí, pessoal, que vai dar a dica para aqueles que não conseguiram identificar nesta forma. Agora, tia passa um texto de opinião. Esse texto vocês têm que enviar para a tia
para a tia corrigir, tá bom? Então, como o texto é resposta pessoal, a tia não pode montar o texto. Então, cada um vai ter sua opinião sobre o assunto detalhado que for o cyberbullying, ok? Então, vamos para a próxima. Na página 263, nós temos o texto A Orca, né? Então, vamos lá ler, né? Que o autor é Francisco Lemos. Então, nós temos aqui. A orca é o maior membro da família dos golfinhos. Os machos podem medir de 5 a 9,7 metros. As fêmeas são um pouco menores, 1 metro a menos que os machos, mas podem pesar 11 toneladas, né? Os machos vivem 50 anos e as fêmeas 80. Ao nascer, um filhote de orca tem 2 metros de comprimento e pesa 180 quilos. Ao nadar, a velocidade da orca chega a 55 km por hora. Ela é mais rápida do que os golfinhos. Sua nadadeira dorsal chega a medir 1,80 metros. A orca ganhou fama de peixe-mau até o nome da baleia assassina. Não é que ela seja má e mate por prazer. Sendo um animal que está no topo da cadeia alimentar, a orca é ágil e caçadora. Para se alimentar, ela mata animais de sangue quente, focas, aves, pinguins e outros golfinhos, lulas, leões marinhos, tartarugas e até baleias menores que ela. Ao caçar, a orca é capaz de nadar até a praia, arrastar-se na areia para pegar suas presas quase fora do mar. No processo de aprendizagem dessa técnica, alguns filhotes encalham e morrem na praia. Foi desse seu comportamento ao caçar para sobreviver que veio a sua fama má. A cada 5 a 15 minutos, as orcas sobem para respirar na superfície. Gostam de viver em grupos de até 100 indivíduos. Então, nós temos o estudo do vocabulário e o estudo do texto que vocês irão trabalhar. No estudo do vocabulário, nós temos que conhecer todas as palavras do texto, que nós temos aí a primeira palavra, que é membro, significa integrante. Nadadeira, órgão de locomoção dos peixes. Dorsal, parte das costas. Fama, renome, glória. Topo, parte mais alta. Ágil, hábil. Então, na primeira questão da página 264, vocês irão completar usando o significado das palavras que estão nos círculos. Então, nós temos aí fama, topo e ágil. A orca tem tracinho de peixe mau. A orca está na tracinho da cadeia alimentar. A orca é tracinho caçadora. Então, vocês irão colocar de acordo com o estudo do vocabulário as palavras que estão aí. Só que elas têm que estar alinhadas ao texto. O que é alinhadas? De acordo com o texto. Lá vai ter a frase indicando cada um, certo? Na segunda questão, reescreva a frase abaixo, substituindo a palavra grifada por outra do mesmo significado. Nós temos aí, a orca é o maior membro da família dos golfinhos. Então, você vai ver o significado de membro e vai substituir somente a palavra membro. Né? Você vai lá no estudo do vocabulário, as palavrinhas estão lá, você vai observar. E na terceira, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Qual é? Número 1, topo. 2, ágil. 3, nadadeira, membro. 4, fama. 5 e 6, dorsal. Aí você vai dizer o que é integrante, o que é renome, parte das costas, hábil, parte mais alta, órgão de locomoção dos peixes. De acordo com o significado de cada um, você vai fazer a relação aí, enumerando, certo? Na quarta questão, complete o que está faltando. Na orca, abaixo escreva o nome ao lado. Então, o que está faltando na orca aí? Está faltando alguma coisa, alguma partezinha. E você vai colocar esta parte no quadrado, tá bom? O nome desta parte que está faltando na orca. Na página 265, nós iremos também trabalhar o texto. Então, responda o que se pede. Pesquise e responda qual é o gênero textual que você lê. Letra B. Quem escreveu esse texto?
de que o texto fala, né? Então, são três coisas. O gênero textual você vai dizer o que está falando. É um texto que científico, é uma lenda, é uma carta, você vai dizer o que é. Ok? Na segunda questão, descubra no diagrama o nome vulgar que é dado à orca. Qual é o nome vulgar? Um nome utilizado assim de forma agressiva para essa orca, certo? Como era ela chamada, né? Então, na terceira, complete as informações sobre as orcas. Os machos podem tracinho D, tracinho A, tracinho metros. Ao nascer um tracinho de orca, tem 2 tracinhos de comprimento e um tracinho quilos. Aí você vai completar de acordo com o texto. Lá no texto vai ter todas essas informações precisas para vocês completar, tá bom? Os machos vivem tracinho anos e as fêmeas tracinho. Ao nadar a tracinho da orca chega a tracinho quilômetros por tracinho. A nadadeira tracinho da orca chega a medir tracinho metros. Então, todas essas informações vai ter lá no texto e vocês irão fazer a correspondência. Não esqueça de ler o texto, certo? Porque você lendo, não entendeu? Lê de novo, preste atenção na leitura da tia e assista o vídeo. Porque assim você vai conseguir, né, fazer a tarefinha. Se não estiver conseguindo, pode chamar a tia. Eu não estou conseguindo, tia. Eu vou pedir a ajuda da minha mãe, tá bem? Pode, tá bom? Daqui a pouco, tia vai vir com a explicação do conteúdo de história. Vai vir 2 conteúdos hoje. Por quê? Tia vai passar esses 2 conteúdos porque um tem a mesma ligação que o outro, certo? E aí nós iremos abordar já já, tá bom? Pessoal, agora não vai ser nossa aula de história, né? Como eu havia falado, hoje nós vamos ter 2 conteúdos que são abordados no mesmo tema, né? O primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar em história é sobre os quilombos dos Palmares, né? A trajetória de Zumbi dos Palmares, que ele foi um dos heróis, né? Que lutou contra o fim da escravidão e aí, infelizmente, ele acabou morrendo lutando, né? Por esse fim. E aí, a gente trabalhou no Dia da Consciência Negra, a história dele e quem foi ele. Agora nós vamos entrar nesse conteúdo e conhecer, na verdade, quem foi os quilombos, né? E agora também a gente vai trabalhar as comunidades quilombolas hoje, né? No primeiro conteúdo, na página 136, nós temos aí o texto, Quilombo dos Palmares. Normalmente, o desembarque dos escravos acontecia no porto do Rio de Janeiro, do Recife e Salvador. Os escravos eram levados às lavouras de cana-de-açúcar, do café, posteriormente às minas. Nas fazendas de gado realizavam os mais serviços. Trabalhavam em atividades domésticas de casa grande, seus senhores, e também eram ferreiros. Nas cidades eram explorados como vendedores, carregando frutas, comidas produzidas por seus donos. Para não fugirem, faziam cangas no pescoço. Quando aqui chegavam, tinha até que seguir a religião dos seus donos. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando a roupa. Para muitos senhorzinhos e senhazinhas, as escravas tornavam-se mãe preta ou ama de leite, pois amamentavam os filhos dos seus donos. Muitas vezes os escravos eram atacados pelo banço, doença causada pela saudade de sua terra natal, chegando a definhar até a morte. Devido aos maus tratos, fugiam e eram perseguidos pelo capitão do mato, uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos por uma desobediência ou fuga. Quando conseguiam fugir, criavam os quilombos, entre os quais o mais importante foi o de Palmares, na Serra de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estava havia muitas palmeiras. Você sabia? O Quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20.000 pessoas, entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder foi Zumbi dos Palmares.
pela sua bravura, virou lenda. Vítima da traição, Zumbi foi morto em emboscada e teve a cabeça cortada e exposta em praça pública no Recife. Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695 e foi tomado como marco para o Dia Nacional da Consciência Negra, quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro. Negros puxando redes e ao fundo a torres de vigilância, detalhe de um mapa da capitania de Pernambuco. Imagem contemporânea de Quilombo dos Palmares, gravura de Barleus em 1647. Essa é a resolução aí da imagem que está aí ao lado, tá bom? Agora, pessoal, nós iremos estudar quem foi Zumbi dos Palmares. Na página 137 vai ter um texto abordando quem foi ele. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi. Houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. Diante de tal resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo porque temia sua força. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça cortada, presa a um poste e exposta numa praça de Recife, para que servisse como exemplo aos demais escravos. Ao primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3.000 homens, conseguiu entrar e massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares. Você sabia? A presença da mulher negra dos quilombos. Algumas mulheres se destacavam nos quilombos. Alcoatune, líder do Quilombo dos Palmares, princesa da África, filha do rei do Congo, foi vendida como escrava para o Brasil e chefiou uma das povoações que levava seu nome, Mucambo de Alcoatune. Teresa de Quariterê, rainha do Quilombo Quariterê, durante 20 anos no século XVIII, liderou um grupo de negros e indígenas. Impôs tal organização de Quariterê que o quilombo sobreviveu até 1770. Quariterê se caracterizou pelo seu trabalho com forja, pois transformava em instrumentos de trabalho os ferros utilizados contra os negros. Dandara, uma das lideranças femininas negras, e lutou junto com os Zumbi dos Palmares contra o sistema escravocrático. Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra Kanga Zumba, que por este assinar o Tratado de Paz com um governo português, né? Então aí está a história vivida por eles. Na primeira questão da página 138, vocês irão responder aí a segunda e a terceira, tá? Os símbolos ajudarão a você encontrar o nome das cidades onde acontecia o desembarque dos escravos. Então, vocês vão substituir o símbolo pela letra e vai formar o nome das cidades que tiveram o desembarque dos escravos. Pesquise em jornais e revistas ou na internet informações sobre algumas comunidades quilombolas. No Paraná, né, na letra A, e no Maranhão. Você vai falar sobre essas comunidades, tá bom? E na terceira, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. África, senzala, senhores, engenhos de açúcar. Você vai dizer donos de escravos. O que era? Donos de escravos. Local onde os escravos eram instalados. De onde enviam os escravos. Local onde os escravos trabalhavam. Aí você vai fazer a ordem. Na página 139, nós iremos abordar sobre as comunidades quilombolas, né, que temos hoje. Espalhadas por muitos estados desde a época da escravidão, somente após 1981, quando se começou a projetar o Memorial Zumbi dos Palmares, erguido no sítio histórico da Serra da Barriga, em Alagoas, é que a história dessas comunidades entrou à pauta dos movimentos negros. Daí, a Constituição Federal, promulgada em 1988, ano do centenário da abolição, trazer em seus dispositivos o seguinte texto: aos remanescentes das comunidades do quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecido como propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. No mesmo instante,
era criada a Fundação Cultura Palmares, o órgão do Ministério da Cultura que tem suas atribuições no levantamento dos quilombos contemporâneos existentes no território nacional. Então, numa sequência, a partir de 1995, o governo federal criava um grupo interministerial, para a valorização das populações negras rurais quilombolas do Nordeste. E o governo da República entregava os primeiros títulos às comunidades remanescentes dos quilombos em vários estados do país. Então, pessoal, na página 140 tem mais 3 questões que vocês vão responder de acordo com esse texto, tá bom? Encontre no diagrama as palavras que completam o texto. Nós temos aí a tracinho das comunidades, tracinhos, entrou em pauta após 1981, quando começou a tracinho memorial Zumbi dos Palmares, tracinho, sítio histórico da Serra da Barriga, em tracinho. Tem no texto, isso aí vai estar lá no texto, vocês irão completar. Mas não esqueçam de procurar essas palavras. São 5 palavrinhas que vai ter no diagrama. Na segunda questão, em qual local foi erguido o memorial de Zumbi dos Palmares? Pinte letra sim e outra não. Primeiro, você vai pintar a primeira. Segundo, não. Sim, não. Sim, não. As que forem sim, vocês irão pintar. E as que for não, deixem em branco, tá bom? Vocês vão colocar o nome do local onde foi erguido o memorial de Zumbi dos Palmares. Terceira, qual é a função da Fundação Cultura Palmares? Qual é a função dela? Aí você vai falar. Realizar o quê, né? Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado. A tia só passou esses 2 conteúdos porque um conteúdo ele interliga com o outro, né? Nós falamos de Zumbi dos Palmares, a história da formação dos quilombos e já entrou na parte dos quilombos hoje, né? Como ficou depois de toda aquela história que nós já conhecemos, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a tia e bons estudos!